Cada vez mais, quando a gente olha o que aconteceu nos últimos, vamos dizer aí, do ano passado para cá, e eu acredito que isso não vai parar. Tantas coisas mudaram, tantas coisas mudaram. Quando a gente olha a igreja, o que a gente mudou aqui na igreja por causa desse momento? Alterações que a gente teve que fazer, ajustes que nós tivemos que fazer aqui na nossa igreja, a questão do próprio online, Antes a gente tinha a transmissão de culto, hoje é completamente diferente, nós não temos transmissão de culto, nós temos um culto online, uma igreja online. Gente, vocês não têm ideia do quantas pessoas ao redor do Brasil e fora do Brasil participando de GCs da nossa igreja. Não é? Existe uma igreja completamente diferente online. Toda a nossa plataforma hoje de estudo, tudo online. Tivemos que mudar, tivemos que nos adaptar, tivemos que alterar. Quando a gente fala de negócio de empresa, se você olhar a sua empresa, o seu negócio mudou completamente. Quantas coisas mudaram e não voltam mais. Mas tem coisas que precisam permanecer. Tem coisas que não podem mudar. Tem coisas que, assim, não, isso aqui não pode mudar. Isso aqui, pelo contrário, tem que permanecer. Isso aqui tem que ficar. Isso aqui tem que ser nosso real. Tem que ser algo que precisa, eu preciso me agarrar a isso. E é justamente o que é que precisa permanecer na nossa vida. E aí começamos domingo passado sobre permaneça na fé. Permaneça na fé. E, gente, Jesus diz assim, olha, que com o passar do tempo, e aí ele começa a dizer que determinadas situações vão acontecer, que o amor de muitos vai esfriar. Mas também, a fé de muitas pessoas serão abaladas. Gente, você precisa investir na sua fé. Você precisa investir na sua fé. Vale a pena você resgatar e assistir. Domingo passado a gente falou que tipo de fé, ou seja, certeza e convicção, essa equação, certeza mais convicção igual conhecimento da palavra de Deus. Vale a pena você ir lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube e assiste lá a fé. Fé que eu preciso ter, fé mesmo quando eu não sinto. Gente, sentimento tem o seu valor, mas eu não posso crer em Deus, eu não posso permanecer em Deus, eu não posso estar em Deus pelo que eu sinto. Então eu preciso, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não vejo Deus, eu não percebo Deus, mas eu creio, eu permaneço, eu vou continuar na jornada. E fé mesmo que eu não entendo. Eu não entendi, não estou entendendo, não sei o que é que está acontecendo. Eu não consigo entender por que isso aconteceu. Por que isso está acontecendo comigo? Mesmo que eu não entenda. Essa certeza, essa convicção em Deus, esse conhecimento da palavra que me leva a essa fé que não apenas tem benefícios para o meu hoje, mas para a minha eternidade. E hoje a gente vai estar falando sobre esperança. E por que fé, esperança e amor? Amor vai ser no próximo domingo. Porque 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim: assim permanecem agora estes três. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E ele fala, o maior deles, porém, é o amor. E a esperança. Falar sobre a esperança, o que é que eu e você, a gente precisa permanecer na esperança. Mas, qual a diferença de fé e esperança? Muitas vezes a gente confunde, fé e esperança. Vale a pena a gente começar definindo o que é fé e definindo o que é esperança. A fé, escuta aqui, gente, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Tem a ver com a sua eternidade, com o seu coração. Olha para cá para mim, presta atenção, se liga aí, você online, você interno, vocês aqui presenciais. A fé tem a ver com o meu hoje. A fé para hoje. A fé para o aqui, agora, para esse momento. Eu preciso ter fé em Deus, esse conhecimento da palavra, essa convicção, essa certeza para o hoje. Eu preciso de fé para o hoje. A esperança tem a ver com o meu amanhã. A esperança tem a ver com a minha eternidade, com o meu futuro. Com o meu futuro.
E aí, a primeira coisa sobre esperança, essa esperança que tem a ver, que traz, né, o meu futuro, esperança para o meu futuro. A primeira esperança que eu preciso permanecer é a esperança em Jesus. Esperança em Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Diz assim, olha, lembramos continuamente diante do nosso Deus o que vocês têm demonstrado. E essa igreja, esse povo, ele estava dizendo assim, vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. E aí ele diz, e a esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Essa perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Em nosso Senhor Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 23, versos 17 e 18. Provérbios 23, 17 e 18. Diz assim, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Diga comigo, gente, melhor será. Vamos lá todo mundo, melhor será. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, ou seja, temer sempre o Senhor, esperança no Senhor, buscar o Senhor, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Por quê? Porque está no Senhor. Porque está focada no Senhor. Eu vou ter bom futuro. Essa esperança não falhará. O autor de Hebreus, falando sobre o benefício da esperança, ele diz em Hebreus capítulo 6, verso 19, temos essa esperança como âncora. E se você pegar o contexto desse texto, a esperança é em Jesus, a esperança no Senhor Jesus, temos como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Ele está falando assim, essa esperança que me leva para o mais profundo de Deus, para o mais íntimo de Deus. Não pode passar isso tem que permanecer. E quando você vai olhar para o nosso dia a dia, quantas vezes, gente, a gente está colocando esperança onde não tem firmeza. E emprego tem o seu valor. Lógico que tem. Recursos têm o seu valor. Lógico que tem. Casa, lugar. E, gente, mas quando a gente olha para momentos como esse, a gente começa a perceber algumas coisas. Eu não sei você, mas no ano passado, bem no começo da pandemia do ano passado, eu ali em casa, e eu saí, já estava bem 2 semanas dentro de casa, e quando eu saí, tinha lá meu carro e tinha o carro da minha esposa, né? E há 2 semanas parado. E eu dizendo assim, poxa vida, nem morri. Esse carro estava parado aqui, não fez nenhuma diferença para mim. Tem o seu valor? Tem, gente, tem o seu valor. Mas quantas vezes a gente coloca a esperança nisso? Quantas vezes nos angustiamos isso? Em recurso, em dinheiro, em lugar. Esperança em um lugar, esperança em uma pessoa, esperança em um governo. O governo tem o seu papel, tem a sua importância. Lugar tem a sua importância. Mas quantas vezes nos angustiamos porque muitas vezes quando a gente coloca a esperança em determinada coisa, não funciona quando a gente precisa. Ei, gente, quantas pessoas ceifadas com recursos? Quantas pessoas ceifadas com boas estruturas? Quantas pessoas ceifadas? Eu conversando, eu estava a caminho na semana passada, viajando e eu ia a caminho de Brasília. E sentou uma moça do meu lado, e eu estava ali estudando
estudando, a gente está fazendo, boa parte da nossa igreja está fazendo faculdade de teologia, e aí eu estava estudando ali, sociologia da religião. E eu passando a folha, e sabe aquela pessoa que você nota que ela fica assim, né? Aí eu passando e ela, assim, quase comendo o que eu estava lendo, né? E ali olhando. Aí ela pegou e disse assim, me permita perguntar uma coisa para você. Eu disse, pois não, tudo bem. Tudo bem. Ela se apresentou, me apresentei, assim. Interessante você estudando sociologia da religião. Eu disse, por que é interessante? Eu disse assim, porque é interessante. E por que eu digo, mas por quê? Sabe por quê? Aí ela disse, eu sou médica e eu trabalho com UTI, e dentro da UTI eu desenvolvo um trabalho que é quais são as outras alternativas para trabalhar com pacientes dentro da UTI. E eu compactuo, e eu acho importante a religião quando um paciente ele tem o lado religioso. E ela disse que estava escrevendo um livro, e dentro do livro dela tinha lá uma parte sobre a religião. E aí ela disse, por isso que estava interessante, porque era justamente das áreas que ela trabalha. E aí ela estava falando, né? Quantas pessoas ela percebe, assim, vem cá, de fatos e dados. Quantas pessoas dizem, olha, você não tem noção do que acontece com pessoas dentro de UTI que elas têm fé. Tem fé. E eu defendo isso, eu defendo um tratamento não apenas clínico, um tratamento não apenas um remédio, um tratamento. E ela começou a falar do trabalho dela, e eu estava achando interessante, porque é justamente sobre isso que eu defendo, pessoas que têm fé. E aí ela começou a dizer, e aí a gente começou a falar sobre isso, sobre esse momento, né? Eu disse assim, vem cá, na perspectiva de você, médica, ciência, o que é que a gente está vivendo? Diz assim, a gente não sabe de nada. Ele diz, eu não posso falar dos meus amigos, né, de todos os médicos. Estou falando aqui como, não estou falando sobre, né, em nome de todos os médicos, mas assim, em nome dos meus, eu posso falar do meu grupo de trabalho. Nós não estamos sabendo de nada. A gente não sabe lidar. A gente perdeu, a gente não tem controle de nada. Sim, aí ele falando assim, olha, é impressionante. Gente, perdemos o controle. Perdemos o controle. Ei, quando eu digo assim, quando a minha esperança está em Jesus, permaneça na esperança de Jesus. Ei, porque segurança tem o nome, paz tem o nome, prosperidade tem nome, alegria tem nome, graça tem nome, e força tem nome, e o nome é Jesus Cristo, e o nome é Jesus Cristo, e o nome é Jesus Cristo. Nossa esperança precisa estar em Jesus, e aí o autor de Hebreus diz, âncora, navio tão grande, no meio a ondas, no meio a tribulações, no meio a situações, no meio do mar, a âncora desce e ali traz uma segurança. O autor de Hebreus diz que Jesus é essa âncora, quando a gente tem essa esperança nele, é a esperança nele. Por quê? Porque em Jesus eu tenho paz, porque em Jesus eu tenho esperança, porque em Jesus eu sou conhecido, porque em Jesus eu tenho em Deus, eu tenho segurança, porque em Jesus faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus. A nossa esperança em Jesus. A nossa esperança. Olha para a tua vida. Percebe a tua vida.
Ei, os melhores momentos da sua vida quando você colocou a tua esperança em Jesus. Dá uma olhadinha para a tua vida. Realmente, momentos em que você passou, momentos de perda, momentos de angústia, momentos de tribulação, sim, nós sentimos, nós somos seres humanos, mas olha para você. Verdade, pastor, é verdade. A partir do momento que eu deixei de olhar as circunstâncias, elas eram reais, circunstâncias reais, dores reais, perdas reais. Sim, realidade, mas a partir do momento em que eu comecei a olhar para Jesus, a partir do momento em que eu coloquei o meu coração em Jesus, a partir do momento em que eu coloquei os meus olhos em Jesus, eu percebi paz, eu percebi perdão, eu percebi que havia saída e eu percebi que haveria futuro na minha vida, o meu amanhã estava garantido por causa de Jesus Cristo. Esperança em Jesus. E aí, no livro de Romanos, capítulo 15, verso 13, diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ei, gente, mais uma vez, não é pela força do nosso braço, ou pelo nosso poder, é pelo poder do Espírito Santo. A nossa esperança está nele, vem dele, ele, é Jesus. Mas a nossa esperança precisa estar na palavra, no que ele diz. Quando a minha esperança está em Jesus, eu descubro quem eu sou. Quando a minha esperança está em Jesus, eu percebo quem Ele é. Quando a minha esperança está em Jesus, eu consigo enxergar também quem eu sou. Mas quando a minha esperança está na palavra de Deus, aí eu vou perceber o que Ele diz, e o que Ele diz acontece. O que Ele diz acontece. Eu acho interessante no poder da palavra, o poder da palavra, o que a palavra produz na nossa vida, o que a palavra produz na nossa vida. Quando você abre no livro de Gênesis, no capítulo 1, se você lê o capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, no verso 3 diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, no verso 6, e disse Deus. No verso 9, e disse também Deus. E no verso 10, disse Deus. No verso 14, disse também Deus. No verso 20, disse também Deus. No verso 24, disse Deus. No verso 26, disse também Deus. E no verso 29, disse Deus. Mas o verso 31, ele diz assim, e viu Deus. Não, vocês não entenderam não. Vocês entenderam, gente, que eu falei? Disse, e aí o que é que aconteceu? E viu. O que é que isso está dizendo? Está dizendo, gente, que quando eu coloco a minha esperança na palavra de Deus, eu estou trazendo à existência aquilo que não existe. Quando eu coloco a esperança na palavra de Deus, eu estou trazendo à existência aquilo que primeiramente acontece no reino espiritual. A palavra de Deus traz traz a existência. Quando eu falo de futuro, quando eu falo de amanhã, o que é que a Bíblia diz para você? O que é que a palavra afirma sobre a sua família? O que é que a palavra afirma sobre os seus filhos? O que é que a palavra afirma sobre a sua eternidade? O que é que a palavra afirma? O que é que a palavra diz? 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 Não quero voltar à pregação de domingo passado, mas eu preciso falar um pouco sobre fé. Quando eu permaneço na palavra, eu permaneço na fé, e fé não é tiro no escuro. Há uma definição errada de fé.
Fé é se atirar no escuro. Fé não é se atirar no escuro. Fé é ter a certeza e convicção que é igual conhecimento da palavra de Deus. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3 e 4, diz: pela palavra de Deus tudo veio a existir. Ei, eu preciso permanecer em Jesus, âncora, porque em Jesus eu vou saber quem Ele é e quem eu sou, mas pela palavra eu vou saber o que a Bíblia diz de mim. Eu não vou ler tudo, mas livro de Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, escuta aqui, você em casa, todos os internos, agentes, escuta aqui você que está presencial, sabe o que é que a Bíblia fala de Efésios capítulo 1, verso 3? Ela diz, e se ela diz, isso é real, ela diz que eu e você somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ela diz que nós somos abençoados. Ela diz que nós somos filhos, ela diz que nós somos separados, santos, ela diz que nós somos preenchidos, ela diz que nós somos herdeiros. A Bíblia diz, afirma, por meio de Jesus, Lucas capítulo 10, verso 19, que eu e você nós temos autoridade. Jesus disse, Jesus dá, Jesus delega e diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente causará dano algum. Nada, absolutamente nada causará dano algum, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus você tem autoridade. A Bíblia diz que o céu é o teu lugar. A Bíblia diz que tem mais anjos a favor para você, em favor de você, do que demônios contra você. A Bíblia diz que Ele é o teu provedor. A Bíblia diz que Ele é o teu Pai. A Bíblia diz que Ele é o teu Senhor. A Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz. A minha pergunta é: qual a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Gente, o noticiário tem o seu valor. Internet tem o seu valor. Mas cuidado com o que você está ouvindo. E, gente, no nosso ouvido tem um elemento que cuida de todo o equilíbrio do corpo. Isso é da área de saúde, você sabe. Mesmo sem saber da área de saúde, sem ser da área de saúde. O que é o labirinto? Uma pessoa que tem labirintite, qual é o problema? Está aqui, no ouvido. O que você quer dizer, pastor? Que aquilo que eu escuto, olha aqui, aquilo que eu escuto pode me derrubar, e aquilo que eu escuto pode me levantar. Ei, a minha esperança precisa estar em Jesus, a minha esperança precisa estar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ei, escuta a palavra de Deus, aumenta o volume da palavra de Deus em você. Gente, tem a questão de depressão, tem causas físicas, clínicas, hormonais, mas tem depressão que vem por notícia ruim, tem ansiedade, ou seja, o que é ansiedade? Excesso de futuro que tem nada a ver, é algo que não acontece. Ei, o excesso de futuro, ansiedade, gente, e que muitas vezes acontece por notícia ruim. Fazia tempo que eu não botava no noticiário. Rapaz, eu vou escutar um pouquinho aqui o que está acontecendo por aí. Como é que está a política, a economia, como é que está... E aí eu em casa ia almoçar, liguei lá, tinha um abençoado dizendo o seguinte: olha aí, o pessoal está botando essa coisa na vacina, eu não acredito que vacina vai resolver o problema não, está chegando aí a terceira onda. Eu disse: filho do cão. Aí pronto, o que é? Ai, pastor, eu não sabia não, terceira onda vai vir, e aí? Gente, pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia... Dá certo, gente, dá certo, essa palavra dá certo, porque é a palavra de Deus.
Não é a palavra do Costa Neto, não. Eu posso até dizer algo para você. O Samuel pode dizer até algo bom para você. Pode ter o seu efeito. Ei, gente, mas o que a Bíblia diz, a Bíblia afirma. Deixa eu falar algumas coisas da palavra de Deus. Olha isso aqui, diz assim, olha, 1 Pedro capítulo 1, verso 24. Pois toda a humanidade... 1 Pedro 1, 24, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, o que é que diz, gente? A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Romanos 15, 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, na forma que, Romanos 15, 4, por meio da perseverança e do bom ânimo. Não, vocês têm que ouvir isso aí. Por meio da perseverança e do que, gente? De onde vem? Procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Mantenhamos a nossa esperança. Esperança em Jesus. Esperança em Jesus. E em Jesus eu sei quem eu sou. Mas a esperança na palavra, e a palavra vai afirmar quem eu, o que ela diz de mim, o que ela fala a respeito de mim. Eu tenho muitas histórias para contar de experiências práticas sobre a palavra de Deus. Sinceramente, eu não gosto de falar muito sobre o meu diagnóstico, né, de 3 anos atrás. Esse ano completou 3 anos, mês de abril, 3 anos que eu recebi o diagnóstico de câncer de próstata. Esse ano eu fiz... Todos os anos eu faço, de 3 em 3 meses eu faço exames, e tem um mais completo que eu faço de ano em ano. Fiz esse ano ressonância, e consta lá, PIRADS 3, né? Você tem 5 níveis de câncer, 1, 2, 3, 4 e 5, o meu é 3. Eu me lembro muito bem, porque hoje não é aquela história, não, eu sei o que é que você pensa. Você não sabe não, só sabe quem passa. Hoje eu sei, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, o que é que passa. Eu sei. Não foi fácil, não. Primeiras semanas foram meio complicadas. Eu me lembro muito bem. Ali, estava em casa, preparando, era uma sexta-feira pela manhã, preparando, já vendo, revisando a mensagem. E ali, eu pesquisei, tinha saído o meu exame, e aí eu puxei na internet, imprimi, quando eu vi lá. Gente, você não tem noção do que a gente passa. Passa um filme na nossa cabeça. Cara, pelo amor de Deus. E eu tinha um parâmetro. Meu pai faleceu de câncer de próstata. Aí você pensa assim, neném, filhos, igreja, projetos, isso, o que é que eu faço? E aí eu fui ouvir o Google. Fui lá no Google, assim, eu vou ver o que é carcinoma, não sei o que, de aquilo lá. Quando eu botei e tal. Vou morrer daqui a pouco. Daqui a 2 horas eu já estou morrendo aqui. Brincadeira à parte. Mas no meio daquela aflição, o Espírito disse assim, Costa Neto, vai em Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelo Senhor, somos sarados.
E Deus disse assim para mim, Constante. Aí eu estava com o diagnóstico aqui, eu tenho uma foto disso, que eu botei aqui do lado. E aí o Espírito Santo assim, você decide viver por qual diagnóstico? Se você viver por esse diagnóstico, vai ser depressão, tristeza, preocupação. Agora, se você viver por esse diagnóstico, você vai ter paz, convicção, certeza, vida. Pastor, você foi curado? Não. Mas por essa palavra, não é cura física. Ela tem a sua importância. Mas é a cura da cabeça, cura da alma, cura da visão, convicção. Ah, meu irmão, eu não me lembro. Está aí, o pessoal trabalha comigo. Eu não me lembro. Um dia uma pessoa chegou, um colega amigo, fazia tempo que não... Costete, e aí, está tudo bem? Eu disse, está tudo bem. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Não, mas assim... Não, cara, o neném está bem, os meninos estão bem, a igreja está bem. Mas aquilo... Não, cara, não, tá bem. Tá. Ai, tá... Não tá não. Sério, gente. Eu nem gosto de conversar. Tá aí, o pessoal tá, eu não gosto de conversar. Porque eu não quero dar como... me vitimizar. Não, por quê? Porque eu decidi crer na palavra de Deus. Tem uma parte minha que está doente, mas minha perna está funcionando, meu braço está funcionando, minha cabeça está funcionando, meus olhos estão funcionando. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Se eu conseguir, você vai conseguir também, porque há esperança na palavra de Deus. Mas também uma outra esperança na eternidade. Na eternidade. Diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. O anseio pela eternidade. Você precisa ouvir, você precisa assistir, tá certo? O culto de quarta-feira passada, está lá no nosso canal do YouTube, o título é A Mensagem, e eu falo sobre eternidade e falo sobre a ressurreição. Você precisa, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu preciso trazer alguns pontos importantes sobre eternidade. Primeiro, a eternidade, qual o benefício da eternidade para a minha vida e na sua vida? Primeiro, a eternidade me leva a uma vida mais santa. Porque quando eu penso na eternidade, eu não brinco com a minha salvação. 1 João capítulo 3, verso de 1, né, ele segue, vede com grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus, verso 2, e não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a vida eterna. Não brinque. Ei, gente, a eternidade me leva a levar a sério a vida eterna. Segundo, a eternidade, ela me leva a tirar todo o apego às coisas dessa terra. Ah, gente, você sabe, todo mundo sabe, é cansado de saber. O problema é esse discurso, que é discurso e não vira prática.
E o que é o discurso? Ninguém leva nada desse mundo do jeito que a gente veio, a gente vai. Discurso, prática. Falácia. Por quê? Porque a mentalidade não é eternidade, a mentalidade é o quê? É material, a mentalidade é essa terra. Ei, gente, a eternidade não arranca de nós a humanidade. Ei, desfruta, compra, sim, viaja, mas a tua mentalidade tem que ser, não é sobre essa terra, não é aquilo que eu possuo aqui, é aquilo que eu possuo lá, o que vai me garantir lá. Apocalipse capítulo 3, compra de mim ouro, compra de mim ouro, ei, vestes brancas e colírio para que veja. É isso que vai garantir a minha eternidade. Não são as coisas que eu ganho aqui, é as coisas que eu consigo, ei, por causa de Jesus, conquistada por Jesus, me garante a eternidade. Terceiro, a eternidade. A eternidade nos traz propósito de vida. E aí, o que é isso? É o seguinte: a vida que a gente precisa valorizar aqui, gente, que não perde isso aqui, não perde isso aqui não. Todo mundo aqui. Então, pastor, quer dizer que a vida aqui não tem importância? Tem! Mas a mente, quem tem uma mente eterna, valoriza a vida daqui. Para quê? Para a missão de vida. Missão de vida. Aí eu quero estar vivo. Para quê? Para cumprir a minha missão de vida. Porque viver mesmo é eternidade. Viver aqui é missão de vida. Quem tem a mente da eternidade, não valoriza as coisas daqui. Usufrui. Agradece, é bênção de Deus. Quem tem a eternidade, leva a sério a salvação. Porque santidade faz com que a gente veja o Senhor. Mas também elimina. Ei, Paulo diz assim, para mim, o apóstolo Paulo, eu queria estar no céu. Muito melhor para mim, mas eu só estou aqui por causa de vocês, porque é a missão de vida. Aí, a grande frase, texto, que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Morrer é lucro, e aí a quarta, benefício da eternidade. A eternidade arranca o pavor da morte. Quer dizer, pastor, que quem tem a mentalidade de vida eterna vai ser irresponsável? Não, você é inteligente, porque você vai querer viver seu propósito de vida, você não vai brincar. Você quer viver propósito de vida. Mas quando a morte bater, quem tem mentalidade de vida eterna, a morte não tem mais poder. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, se a nossa vida se resumisse só a essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa vida for sobre essa terra, não, vocês não estão acreditando em mim não, eu vou ler. Vou ler, vocês estão dizendo assim, eu acho que não tem isso não. Eu vou ler. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Outra tradução, os mais dignos de compaixão. Mas se você ler o capítulo 15, ele vai dizer assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu poder? Onde está a morte? Assim, em Cristo Jesus, Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, Ele diz assim, eu e você, nós temos a vida eterna. Quem tem mentalidade de morte, quando ela bater,
A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. E aí você vai começar a entender um bocado de gente da palavra de Deus. Eu amo o exemplo de Moisés. Deuteronômio capítulo 35 diz lá que Deus chama Moisés. Moisés, chegou o teu dia. Chegou o teu dia. Gente, não diz aqui que ele ficou desesperado, ele ficou maluco. Deuteronômio 32, verso 40. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte. E aí no 50, e morrerás no monte ao qual você vai subir. Ele disse: não vou subir não, eu vou morrer não. A gente já pensou se eu e você, a gente tem esperança em Jesus, esperança na palavra, mas esperança na eternidade, ao ponto de virar uma chave na minha vida e na sua vida, virar uma chave na minha vida e na sua vida, eliminar esse apego a essas coisas, projetos para essa vida, viver sem sentido, e pior, viver com medo, Ah, gente, eu quero ter a mentalidade de vida eterna no dia que chegar a minha senha. Ei, Constantino, é hoje. É hoje. Sério. Eu vou ver o meu Jesus. Eu vou ver o meu Senhor. O Jesus que por toda a minha vida eu preguei, o Jesus por toda a minha vida que eu falei, o Jesus por toda a minha vida que eu adorei. Eu vou ver Jesus hoje. Eu vou ver Jesus hoje. Eu vou ver parentes meus, eu vou ver colegas meus, eu vou ver meu avô, eu vou ver minha avó, eu vou ver meus tios, eu vou ver meu pai. Eu vou para a eternidade. Ei, gente, já pensou a chave que vai virar na sua vida? Não é que a gente vai perder a nossa humanidade. A gente vai chorar com os que choram. A gente vai chorar com as perdas. Sim. Ei, mas aquilo não vai virar depressão. Aquilo não vai virar escravidão. Aquilo não vai virar perda. Eu não vou ter por um momento. Mas eu vou ver na glória. Eu vou ver na glória. Eu vou ver na glória. Ah, meu irmão, essa esperança em Jesus muda a minha vida. Essa esperança na palavra muda a minha vida. Essa esperança da eternidade muda a minha vida. E é isso que a gente precisa permanecer. Amém, 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 amém.